Bom, então, essa aula aqui, nessa aula que a gente começa a falar hoje, desse assunto que a gente começa a falar hoje, nós vamos falar sobre comutação sequencial, certo? Que é uma situação quando você tem múltiplos chaveamentos acontecendo numa sequência, certo? No circuito, a gente vai ver como a gente trabalha quando isso acontece, certo? Até agora a gente só viu problemas, né? Quando você tem apenas um chaveamento acontecendo, mas você pode estender todas essas análises que a gente fez até agora para o caso de vários chaveamentos em sequência. Então, comutação sequencial diz respeito a isso. Depois a gente vai falar sobre resposta crescente, que é um caso particular, quando você pode ter um circuito que não é estável, certo? Então, pode encontrar uma situação que você tem um circuito para analisar, e aí, ao fazer a análise do circuito por exemplo, do circuito RC ou do circuito RLC, quando você determina lá o equivalente de TV, não, você vai ver que você vai ter um circuito que é instável, ou seja, um circuito em que as grandezas, em que o regime transitório, né, ao invés de ter uma exponencial decrescente, é uma exponencial crescente, e aí essa é uma característica de sistemas instáveis, né, quem estiver cursando análise de sinais de sistemas e praticamente, esse é um conteúdo de análise de sinais de sistemas, né? Quem tiver cursando análise de sinais de sistemas vai entender. Aí também sistemas de controle, né? Controle analógico. Essa discussão sobre o que é um sistema instável vai estar lá. Então, aqui a gente vai ver um exemplo, né? Onde esses sistemas instáveis podem aparecer aqui em circuitos, na análise de circuitos de corrente contínua. Bom, então, a gente terminou de ver na última aula essa parte de análise de circuitos de primeira ordem, e no caso, circuito RC, certo? Resposta natural, resposta ao degrau. E hoje a gente fala sobre... primeiro a gente vai falar sobre uma similaridade que existe entre as expressões que a gente obtém para o circuito RL e para o circuito RC, certo? Então, essa similaridade nos dá uma estratégia única para resolver problemas envolvendo esses dois tipos de circuito aqui. E depois a gente fala sobre o que eu já mencionei, que é esse conteúdo aqui da aula de hoje. Essa parte aqui é praticamente a última parte do capítulo 7 do livro, certo? Então, bom, se a gente for analisar o que a gente viu até agora para o circuito RL e para o circuito RC, certo? Então, para o circuito RC, como a gente viu aí nas últimas duas aulas, quando a gente vai fazer a análise de uma dada situação, né, porque a gente quer determinar o comportamento da tensão no capacitor numa determinada configuração, seja ela de resposta natural, ou seja, de resposta ao degrau, a gente vai ter que, né, isolar esse capacitor do circuito e toda a parafernália que tiver conectada a ele, a gente vai reduzir ao circuito equivalente de TV não. Então, veja que esse circuito equivalente de TV não, que está aqui do lado esquerdo, certo? Ele tanto é válido para a resposta ao degrau, como é válido para a resposta natural. No caso da resposta natural, essa tensão de TV não vai ser zero, tá? Então, se você considera, né, que por causa da resposta natural, essa tensão de TV não é zero, esse circuito é válido para os dois casos. Então, da mesma maneira aqui, esse circuito pode ser também o circuito equivalente TV não pode ser também simplificado ou modificado para um circuito equivalente Norton, certo? Então, as duas análises aqui são válidas
tanto faz você utilizar o equivalente norte como o equivalente TV, né? Porque um é equivalente ao outro. Bom, então nesse caso aqui, a gente obtém uma equação que é separável, certo? Da tensão no capacitor. Então, nosso alvo aqui é determinar a tensão no capacitor e a gente sempre obtém, né? Sempre recai num problema em que você vai ter que resolucionar uma equação e essa equação aqui é uma equação separável, certo? Então, a gente pode resolver por integração e aí nós temos que determinar alguns parâmetros, certo? Na análise do circuito para poder solucionar essa equação de forma satisfatória. Então, a gente tem que determinar a condição inicial no capacitor, certo? Que é a condição inicial que é necessária para a gente solucionar a equação diferencial, certo? A gente tem que saber qual vai ser a situação de regime permanente do capacitor, que isso aí vai me dar a solução particular, certo? No caso da resposta natural, essa tensão em regime estacionário vai ser nula, certo? Vai ser igual a tensão de TV não. Então, essa tensão em regime estacionário vai ser sempre igual ao valor da tensão de TV não, certo? Se for resposta natural, essa tensão é nula, então essa tensão também vai ser nula. E, fora isso, a gente tem que determinar a constante de tempo desse circuito, né? Então, produto de R vezes C, né? No caso, R de TV não vezes a capacitância, vai me dar a constante de tempo. Com esses parâmetros aí, a gente pode escrever diretamente o que a gente sabe, certo? Para esse circuito. Então, a tensão no capacitor, tensão de regime permanente, somado com a tensão inicial, menos a tensão em regime permanente, tudo isso aqui multiplicado por essa exponencial aqui, uma exponencial decrescente, em que esse termo T aqui está dividido por tal, certo? Que é a constante de tempo. Então, T0 aqui, na verdade aqui deveria ser T0 aqui e aqui, certo? É o instante inicial em que o chaveamento ocorreu, certo? No circuito. Então, isso aqui, essa análise aqui, resume tudo, né, para o circuito RC. Então, se a gente for, né, pegar, vamos dizer assim, ao pé da letra, o que é que a gente tem que determinar para determinar como essa tensão está se comportando nesse circuito RC, a gente tem que determinar o valor final, para o qual essa tensão vai tender, quando T vai para infinito, certo? Vai ter que determinar o valor inicial, que é a condição inicial da tensão no capacitor no instante de chaveamento, e vai ter que determinar a constante de tempo, certo? Feito determinadas essas três grandezas, a gente obtém quem é essa tensão aqui, apenas aplicando essa solução geral, vamos dizer assim, certo? Então, veja que V0 eu obtenho analisando o circuito imediatamente antes do chaveamento, certo? Em V0 menos. V final é a análise que eu faço do circuito após o chaveamento, depois que muito tempo é passado, né? Quando o circuito atinge o regime estacionário. E essa constante de tempo vai ser obtida pela determinação da resistência de TV não, certo? Multiplicado pela capacitância. Caso o circuito RL é similar. Então, nesse circuito aqui, a equação que nós temos para resolver é uma equação separável envolvendo a corrente que passa pelo indutor, certo? Então, aqui também nós temos que determinar a condição inicial para essa corrente. Então, passa uma corrente zero como sendo a corrente inicial nesse indutor. Essa corrente vai para um valor final, IF, certo? Que no caso, se a gente pode analisar pelo circuito equivalente de TV não, ou pelo circuito de Norton, né? Se você observar aqui o circuito de Norton, quando esse indutor vai para o regime estacionário, ele vai se comportar como um curto, certo? Então, a tensão sobre esse resistor aqui vai ser nula, e aí toda essa corrente vai passar por ele, né? Vai ficar passando pelo indutor. Então, a corrente final
num indutor, vai ser a corrente do circuito equivalente norte, certo? Então, aqui, corrente final, que é equivalente vai ser igual ao valor da tensão da corrente do circuito de norte, e a constante de tempo desse circuito RL, né? Que no caso do circuito RL é R sobre L sobre o valor da resistência. Bom, feito isso, de novo a gente tem, né, a expressão para a solução da equação diferencial, que é o valor final da corrente, somado com um termo aqui que está multiplicado por essa exponencial, e esse termo, vamos dizer, a constante que multiplica esse termo aqui, é o valor inicial menos o valor final dessa corrente, e aqui nessa exponencial entra a constante de tempo. Então, veja que se eu observar essa expressão, é a mesma coisa, a mesmo tipo de função, certo? E também para a corrente no indutor do caso circuito RL, eu posso escrever essa expressão aqui. Então, a corrente vai ser determinada, né? Eu determino o valor final, o valor inicial e a constante de tempo, e aí a expressão vai ser essa daqui, né? Então, o valor final, valor inicial menos o valor final multiplicado por essa exponencial, que depende da constante de tempo, e aí essas duas expressões aqui são basicamente a mesma, né? A mesma expressão, mudando apenas a variável que você está interessado. Então, aqui, em resumo, né, a gente pode escrever uma solução geral que vai servir para esses dois circuitos aí, independentemente do tipo de resposta que você está procurando e independentemente do tipo de circuito. Então, caso circuito RL, circuito RC, você sempre tem que determinar o valor final da grandeza que você está analisando, tem que determinar o valor inicial imediatamente antes do chaveamento, certo? E tem que determinar a constante de tempo desse circuito. Com essas três informações em mãos, você consegue determinar a grandeza que a expressão para a grandeza que você quer dessa maneira aqui, certo? Então, essa expressão aqui sumariza absolutamente tudo que a gente viu, né, de resposta ao degrau e resposta natural para esses dois tipos de circuito, certo? E essa análise que a gente tem para esse tipo de problema não muda, ela é independente, vamos dizer assim, do tipo de circuito e do tipo de grandeza que você está observando. Ok? Então, alguém tem alguma pergunta com relação a esse ponto que a gente viu aqui? Professor, o senhor poderia repetir só essa parte das transições, eu pegar a corrente inicial, pegar a corrente do infinito, que eu acho que passa um pouco rápido e não deu para entender direito. Então, se você observa quer dizer, o problema do circuito RL, você vê que, bom, a primeira coisa que você tem que determinar, né, é a condição inicial de corrente no indutor, que é essa a informação que você precisa para determinar a solução da equação diferencial da corrente, certo? Então, ela requer uma solução, vamos dizer assim, uma condição inicial, que é essa corrente em t igual a zero, ou em t zero. E aí, essa condição inicial, ela é utilizada na expressão geral, certo? Então, a corrente inicial está aqui. Depois, você precisa determinar a condição de regime permanente, que é a corrente quando t vai para infinito, certo? Nesse caso aqui, quando t vai para infinito, né? Lembra que a corrente, né? Se você analisar pelo circuito equivalente TV não, essa corrente vai ser V de TV não dividido por R de TV não, mais V de TV não dividido por R de TV não é igual a I de Norton, certo? Então, tanto faz você analisar por esse circuito aqui ou por esse circuito aqui, a corrente final é a corrente de Norton, nesse circuito, certo? Determinado isso aqui, determinada a constante de tempo, né? Que é L sobre
RH, sobre esse termo aqui, certo? Vale a constante de tempo. A gente escreve essa expressão geral para a corrente, certo? E a gente pode escrever dessa maneira aqui, né? Então, corrente num determinado instante t vai ser dada pela corrente de regime estacionário, né? Mais corrente inicial menos corrente final e a exponencial que depende da constante de tempo, certo? Então, essas duas fórmulas aqui são similares e aí a gente pode escrever em uma forma só para os dois circuitos. Lembrando que, no caso do circuito RC, X aqui vai corresponder à tensão no capacitor, e no caso do circuito RL, X vai corresponder à corrente no indutor, certo? Mas o fato das expressões serem praticamente idênticas nos dá uma mesma estratégia para a solução para análise e solução desses problemas, o circuito RC e o circuito RL. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, se não, vamos agora fazer resolver vamos dizer assim, um problema um pouco mais elaborado com relação a essa análise de circuitos RL, né? E agora a gente vai analisar um circuito que tem uma indutância mútua, certo? Entre os indutores que a gente quer analisar. Então, vamos ver como a gente resolve aí. Então, em 5 minutos a gente não, dá uma pausa agora, em 5 minutos a gente volta e analisa esse circuito.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui e analisar esse problema, esse probleminha interessante que a gente tem aí, certo? Em mãos, que é fazer análise de um circuito com o ferramental que a gente viu para análise do circuito RL, só que agora esse circuito ele tem uma característica interessante, né, que ele tem dois indutores acoplados magneticamente. Então, veja que nesse problema aqui, nos é dado que não existe nenhuma energia armazenada no circuito no instante do chaveamento, certo? Então, essa chave aqui, a única chave que existe no circuito, ela está sendo fechada em T igual a zero, certo? Então, em T igual a zero, eu conecto essa fonte, esse resistor, esses dois indutores aqui. Se não tem nenhuma energia armazenada em T igual a zero, significa que as correntes passando aqui em cada um desses indutores é nula, certo? Então, vou conectar essa chave, vou fechar essa chave, e aí minha pedida aqui para determinar essa corrente zero, está passando por esse ramo aqui do circuito, essa tensão que está sendo aplicada sobre esses indutores e essas duas correntes, 1 e 2, passam individualmente aqui em cada um desses indutores, ok? Então, esse aqui é um problema que à primeira vista, né, a gente fica sem saber muito o que fazer, né, porque, por exemplo, se não houvesse se não acontecesse nenhum acoplamento magnético aqui, o que a gente poderia fazer é fazer a indutância equivalente desses dois elementos, certo? A gente sabe como fazer isso, os elementos estão em paralelo, a gente faria a indutância equivalente, acharia a corrente inicial equivalente, que aqui no caso valeria zero também, né? E aí esse seria o nosso elemento equivalente, que a gente poderia substituir aqui e fazer a análise desse, que seria uma análise de resposta ao degrau, certo? Para o circuito com um elemento equivalente, a gente determinaria V zero e aí poderia determinar quem é individualmente, né, quem é a corrente passando em cada um desses indutores. Porém, nesse problema aqui, nós temos um acoplamento magnético, né? Então, além dessas indutâncias próprias, existe uma indutância mútua acoplando, né, o campo entre esses dois indutores. E aí fica a dúvida, né? Como é que eu vou achar o elemento equivalente desse indutor, né, desse circuito aqui, quando eu tenho agora essa indutância mútua, certo? No meio da história. Então, não parece direto, né, que essa, que essa associação aqui vai ser uma associação, simplesmente uma associação em paralelo desses dois indutores, porque a gente tem, além dessas indutâncias próprias, tem também a indutância mútua. Então, a gente tem que analisar essa situação agora com essa situação nova dessa indutância mútua aí. Ok? Bom, então, eu quero determinar, né? Deixa eu só colocar o que é que a gente quer fazer. A gente quer determinar um circuito dessa maneira aqui, né? Para ter o circuito para ter maior ou igual a zero, que tem a seguinte configuração. Então, aqui a gente tem uma indutância equivalente, certo? Que é a indutância equivalente da associação desses dois indutores aí. A gente tem essa resistência de 7,5 ohm aqui e continua essa fonte de tensão de 120 volts aqui, certo? Então, aqui vai passar uma corrente I0, certo? E sobre os terminais desse indutor equivalente, a gente tem V0, que é a mesma tensão aplicada aqui a essa associação aqui, ok? Então, para resolver esse problema, com o que a gente sabe até agora do circuito RL, né? A gente sabe que isso aqui vai ser uma resposta ao degrau, então a gente tem que, de alguma forma, obter esse circuito dessa maneira aqui, para a gente poder analisar. E aí, essa indutância equivalente aqui é
problema, determinar essa indutância equivalente, é o problema que a gente tem em mãos. E essa indutância equivalente, ela não vai ser simplesmente a associação, né, em paralelo desses dois indutores aqui, porque ainda tem uma informação aqui que precisa ser incluída com a informação da indutância mútua. Ok? Então, bom, a princípio isso aqui não tem como a gente não sabe como obter isso aqui diretamente. Então, vamos ver como a gente determina a indutância equivalente para esse caso aqui desse circuito, né? Fazendo análise do que a gente sabe aí das leis de Kirchhoff. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou expressar essa tensão V0 aqui em função, né, dessas indutâncias individuais e da indutância e da indutância mútua, certo? Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Então, eu posso escrever para esse circuito, né, a seguinte equação, né? V0, ele vai ser igual... eu vou chamar, para simplificar, né, I1', a derivada de I1 dt, né, para não estar escrevendo D1 dt o tempo todo. I2' também vai ser a derivada de I2 no tempo, certo? I0' vai ser igual à derivada de I0 dt, certo? Então, vamos considerar isso aqui. Então, se eu for escrever a queda de tensão sobre esse indutor, sobre esse primeiro indutor aí, vamos supor que essa indutância vale L1, certo? Então, isso aqui vai ser, eu vou deixar literal, vocês vão ver por quê. Então, isso aqui, eu posso escrever o primeiro termo, né? A queda de tensão devido à indutância própria, e a queda de tensão aqui agora, devido à indutância mútua, né? Que depende da variação da corrente no outro indutor. Pergunta: qual vai ser o sinal, né, da convenção do ponto para esse termo aqui? O sinal vai ser o sinal positivo ou o sinal negativo? Para essa configuração que está aqui. Então, alguém está falando aí no chat, sinal positivo, né? Mais gente aí falando sinal positivo. Bom, vamos analisar aqui, né? Para determinar, né, a gente está olhando para o caso do indutor 1, que é esse indutor aqui, certo? L1, caso valer 3, coloquei aqui literal, porque a gente vai obter uma expressão para indutância mútua, mas aqui a gente tem que a queda da indutância própria, né? Então, L1, a derivada da primeira da corrente 1, e aí para determinar o sinal do termo da indutância mútua, né, da tensão da indutância mútua, eu vou observar a convenção do ponto. Então, eu olho para o outro circuito e vejo que, né, a corrente no outro indutor está entrando no terminal assinalado pelo ponto, certo? Se essa corrente está entrando no terminal assinalado pelo ponto, significa que eu vou ter que colocar para a indutância mútua um sinal positivo, né, no terminal assinalado pelo ponto, no indutor que eu estou observando agora. Então, essa diferença de potencial induzida mutuamente vai estar com a mesma polaridade da diferença de potencial induzida pela indutância própria, né? Então, um sinal positivo aqui, certo? Ok? Então, quem falou esse sinal positivo está correto. Então, correta aplicação ainda da conversão do ponto. Eu também posso escrever para essa expressão aqui, para esse circuito, e V0 vai ser igual, né? L2 e 2, né? E aí, a indutância mútua vezes a derivada da corrente I1, né? Que vai ser agora a tensão induzida nesse indutor 2 pela variação de corrente no indutor 1. Isso via indutância mútua, né? Então, nesse caso aí, sinal aqui, se eu observo o indutor do outro lado, né, para determinar o sinal da conversão do ponto, eu vejo que a corrente está entrando no terminal assinalado pelo ponto, então aqui também é um sinal positivo, certo? No terminal assinalado pelo ponto desse lado aqui, então significa dizer que essa tensão induzida também
está na mesma direção da tensão induzida pela indutância própria, então sinal positivo aqui também. Certo? Então, os dois casos aí, sinal positivo. E aí, essas duas equações aqui agora, esse sisteminha de equações aqui agora, vai ser útil para a gente, né? Porque a gente vai poder escrever esse sistema aí na seguinte forma matricial, né? A gente pode ter esse termo aqui. Então, a gente vai escrever a seguinte equação matricial para isso aí. Então, nessa equação matricial, a gente tem a derivada das correntes, certo? Em 1 e 2, multiplicada por uma matriz aqui que depende dos parâmetros de indutância, indutância própria e indutância mútua, certo? E do lado esquerdo, aqui a gente tem a tensão V0, que é a tensão aqui no arranjo, né? Aplicada sobre o arranjo dessas indutâncias. Bom, então, se a gente chama essa matriz aqui de A, né? A gente pode escrever a expressão para a inversa dessa matriz. Então, a expressão para a inversa dessa matriz, para uma matriz 2 por 2, né? Vai ser 1 sobre o determinante dessa matriz aqui, né? Então, determinante produto da diagonal principal menos diagonal secundária, certo? Então, vai ficar 1 sobre L1, L2 menos M ao quadrado. E aí, a gente escreve essa matriz aqui. Para isso, a gente vai ter que inverter esses dois termos aqui, né? Então, aqui vai ficar L2 aqui, L1, certo? E na diagonal secundária, a gente tem que mudar o sinal desses termos aqui, certo? Então, a gente acaba com esse... Deixa eu só... A gente vai acabar com essa expressão aqui para a matriz inversa, certo? E aí, se eu pegar essa expressão aqui agora e multiplicar dos dois lados pela matriz inversa, né? Eu vou multiplicar aqui e aqui, do lado esquerdo e do lado direito, pela matriz inversa. Então, o que é que a gente vai obter? Agora, a gente vai poder isolar esse vetor de derivadas de um lado. Então, aqui a gente vai ficar com I1 e 2, a derivada desse vetor, igual agora ao produto dessa matriz inversa, né? Vezes esse vetor aqui, tem dois termos iguais a V0. Então, veja que aqui eu não fiz nada além de utilizar a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Para escrever esse sistema aqui. E a partir da lei de Kirchhoff das tensões, eu manipulei essas expressões aqui para isolar essas derivadas aqui, certo? De 1 e 2. Ok? Então, eu posso agora escrever essas derivadas em função da indutância mútua, né? E dessa tensão V0 que está sendo aplicada nos terminais desses elementos. Então, daqui eu posso escrever, né? Se a gente fizer o produto dessa matriz aqui por esses termos aqui, a gente pode escrever a seguinte expressão para a derivada de 1 e para a derivada de 2. Então, a derivada de 1 vai ser igual, né? Então, se eu multiplicar isso aqui, vai ficar L2 menos M, certo? Dividido por
L1, L2 menos M ao quadrado, isso aqui multiplicado por V0, certo? Então, isso aqui é a expressão para a derivada de 1. E agora, a derivada de 2, eu vou ter que fazer o produto dessa linha aqui de baixo, né, por essa coluna aqui, então vai ficar L1 menos M vezes V0, isso aqui dividido pelo esse produto aqui também, menos M ao quadrado. Bom, então, da lei de Kirchhoff das tensões, né, eu consigo escrever essas derivadas da corrente 1 e da corrente 2 em função das indutâncias e da tensão V0, certo? Que está sendo aplicado aí nesse arranjo. Em que é que isso aqui, né? Para que danado que eu fiz isso, né? Em que isso importa? Bom, importa porque eu sei que, né, no momento que eu fizer essa chaveamento aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter que essa corrente zero vai ser igual à soma, certo? Dessas duas correntes, de 1 mais I2. Então, se isso aqui é verdade, né, se eu aplicar a derivada dos dois lados, né, então a derivada de I0 também vai ser igual à soma das derivadas de 1 mais I2. Correto? Então, agora, sabendo que sabendo que as derivadas individuais aqui podem ser escritas dessa maneira aqui, então a gente pode escrever quem vai ser essa expressão, certo? Vamos só apagar aqui. Eu vou apagar aqui desse lado. A gente pode escrever a seguinte expressão para essa corrente zero linha, certo? Então, I0, a derivada de zero vai ser a soma desses termos que a gente obteve aí, certo? Então, vai ser, a gente pode até escrever de forma direta aqui, né? Vai ser L1 mais L2, certo? Menos 2M, isso aqui multiplicado por V0, e aí agora, dividido por L1, L2 menos M ao quadrado, certo? Então, aqui eu não fiz nada, além de pegar essas duas expressões e somar, certo? Eu sei que isso aqui vai me dar a derivada dessa corrente zero. E aí, o que é interessante dessa expressão aqui, é que eu sei que, quando eu tiver esse elemento equivalente aqui, né, eu sei que V0 tem que ser igual a indutância equivalente, né, vezes a derivada da corrente zero, que vai ser a derivada do elemento, da corrente que está passando pelo elemento equivalente, certo? Se eu sei que isso aqui é verdade, então implica dizer, né, que se eu pegar I0 e dividir por V0, né, eu vou ter 1 sobre a indutância equivalente. Veja que aqui, nessa expressão que a gente obteve, eu posso obter quem é I0' dividido por V0, apenas passando esse V0 aqui dividindo, né? Então, daqui eu vou ter a seguinte expressão. Vou encontrar a seguinte expressão aqui para 1 sobre a indutância equivalente. Então, aqui, 1 sobre essa indutância equivalente vai ser igual a isso aqui, né? L2 menos M ao quadrado. Ou seja, né? Fazendo essa igualdade aqui, eu já achei aí quem é a indutância equivalente, né? Então, a indutância equivalente é apenas
a expressão que eu obtenho quando eu inverto, né? Faço a inversão dessa fração aí. Então, achei aqui agora quanto é que vai valer minha indutância equivalente, né? Então, vai ficar a soma das indutâncias L1 e L2, né? Subtraído desse fator aqui 2M, e aqui em cima o produto de L1 e L2 menos M ao quadrado, certo? Bom, de acordo com a análise que eu fiz, via lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes, se eu quiser simplificar aquele arranjo ali que tem indutância própria e indutância mútua, eu vou ter que, essa é a expressão para o elemento indutivo equivalente. Então, uma vez dados esses parâmetros aqui, a gente consegue determinar os parâmetros desse elemento equivalente, para esse circuito aí, certo? Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como é que eu sei, né, que essa expressão aqui, que ela está mais ou menos correta? Como é que eu posso verificar, né, e fazer um indicativo, ver que essa expressão está realmente correta, com o que a gente deveria esperar desse circuito? Qual seria, alguém tem alguma dica aí de como eu poderia verificar que essa expressão está correta? Lucas Justino está falando aí, verificar as unidades, mas veja, vamos ver se as unidades estão corretas, certo? Então, isso aí é uma dica. Então, o produto de indutância aqui vai dar unidade de indutância ao quadrado, né? L1, L2 vai dar Henry ao quadrado. Indutância mútua ao quadrado também vai dar Henry ao quadrado, né? Então, esse fator aqui de cima do numerador vai dar Henry ao quadrado. Henry ao quadrado dividido por uma unidade de indutância, certo? Então, unidade de indutância ao quadrado dividido por unidade de indutância vai dar unidade de indutância. Então, a unidade de L equivalente é, na verdade, Henry, certo? Então, tá correto. Então, a dica que o Lucas deu aí, a gente pode fazer essa análise aqui, está correto. Mas ainda tem uma outra coisa, um outro detalhe dessa equação aqui, que a gente pode utilizar, né, para saber que isso aqui está realmente correto, certo? Qual seria? Tem ainda um outro detalhe aí faltando. Igor está falando aí. Se tirar a indutância mútua, a fração fica um arranjo de indutores em paralelo. Exatamente, Igor. Então, imagine que se eu não tivesse essa indutância mútua aqui, no meio da história, né? A gente viu que se não existe indutância mútua, o equivalente de dois indutores em paralelo a gente utiliza o mesmo tipo de expressão que a gente vê para os resistores, né? Então, vai ser o produto das indutâncias dividido pela soma. Se eu faço M igual a zero nessa expressão, né? Considere o sistema sem indutância mútua, veja que eu vou obter L1 L2 vezes L2 dividido por L1 mais L2, que é a indutância equivalente de uma associação em paralelo, certo? Então, essa expressão aqui, ela está correta, né? Por esse ponto de vista, porque se a gente considera que a indutância mútua é zero, a gente cai exatamente na situação em que essa indutância equivalente seria a indutância da associação em paralelo. Então, veja que toda vez que eu tenho indutância mútua aqui no meio da história, essa indutância equivalente agora também vai depender desse parâmetro de indutância mútua. Então, a gente precisa considerar na hora de resolver. E também veja que esses sinais aqui que a gente obteve para M, né, no caso aqui, depende da conversão do ponto. Então, se você muda essa orientação aqui, se, por exemplo, os sinais dessas tensões induzidas pela indutância mútua mudam, os sinais aqui nessa expressão também podem mudar, certo? Então, na hora de fazer a análise para um circuito qualquer, você vai ter que observar também a orientação das correntes aqui e o sinal da convenção do ponto para saber, né, como é que essa indutância vai se comportar.
Bom, mas uma vez que a gente já sabe isso, né, agora a gente pode voltar para o circuito que a gente tinha, e pode determinar qual é a indutância equivalente para esse circuito aí que a gente tem para trabalhar, né? Qual seria o valor dessa indutância? Então, para o circuito que a gente tem aqui em mãos, né, L1 vai valer 3, né, e L2 vai valer 15, então aqui a gente ficaria com 3 vezes 15, né, menos a indutância mútua ao quadrado, que dá 6 ao quadrado, isso aqui dividido por a soma de L1 com L2, né, então 3 mais 15 menos 2 vezes essa indutância mútua, que vale 6. Então, quanto é que vai valer isso aqui? José está falando aí no chat, né, vale 1,5. Então, isso aqui vai valer 1,5 Henry. Ok? Bom, feito isso, agora a gente vai fazer a análise que a gente está acostumado a fazer para o circuito RL, né? Então, vamos determinar aqui, né, a condição inicial e final para a corrente, né? Então, condição inicial para a corrente e zero, né? Veja que não tem nenhuma energia armazenada inicialmente no circuito, né? Então, essa corrente inicial, que vai ser igual a soma dessas duas correntes aqui, né? Vai ser igual a zero, né? Certo? Então, condição inicial está aqui. Qual seria a condição final? Quem seria em zero final ou em zero quando se vai para infinito, certo? Quando você for para infinito, quando o tempo vai para infinito, esse circuito vai para o regime estacionário, então o indutor vai se comportar como curto. Então, em zero aqui no infinito, vai ser simplesmente o valor da tensão, né? 120 dividido pela resistência, que é 7,5. Então, quanto é que vai dar isso aí? Está dizendo aí, alguém falou aí, 16 ampere, certo? Exatamente. Bom, por fim, qual seria a constante de tempo aqui desse circuito, né? Então, a constante de tempo para um circuito RL vai valer L sobre R, né? No caso aí, a gente tem uma indutância de 1,5 equivalente, dividido por R, também vale 7,5. Então, essa constante de tempo, quanto é que dá aí, pessoal? Acho que vai dar 0,2 segundos. Exatamente. Então, 0,2 segundos. Bom, com isso aqui, a gente já determinou, né? Já vai determinar quem é essa corrente aqui. Então, a gente sabe que 0 de t vai ser igual a 0 final, né? Mais, aí agora o termo I0 inicial menos I0 final, certo? E aqui é elevado a menos t sobre tal, né? Considerando que t0 é igual a zero aqui para a gente. Então, se eu pego essa expressão aqui, eu vou ficar com o seguinte. I0 de t, o valor final é 16, certo? Mais o valor inicial, que é zero, menos o valor final. Então, aqui vai ficar menos 16, certo? Exponencial de menos t dividido por 0,2. Eu posso simplificar, deixa eu colocar aqui do outro lado, né? Posso simplificar essa expressão e posso escrever I0 de t como sendo 16, certo? Que vai multiplicar 1 menos exponencial de menos 5t, né? 1 sobre 0,2 vai dar 5 ampere, certo? E para t maior ou igual a zero. Então, tá aí resolvido, né? Quem é a corrente zero passando por esse circuito aí, nessa condição.
Ok? Então, veja que, né, todo esse procedimento que a gente fez para determinar a indutância equivalente nos permitiu agora simplificar esse circuito para apenas um elemento de indutância e determinar essa corrente zero. E passa por ele diretamente, pelo que a gente sabe aqui. Bom, e como é que eu faço agora para determinar V0? Bom, V0 eu posso determinar utilizando o que eu sei para esse circuito equivalente, né? E eu sei o seguinte, eu sei que desculpe, vou colocar aqui, não é isso que eu quero colocar V0, então V0 vai ser igual a L equivalente vezes a derivada de zero no tempo, certo? Então, apenas fazendo esse cálculo aqui, certo? Essa derivada, eu vou obter quem é V0, que é o segundo ponto do problema aí, então isso aqui, apenas calculando essa derivada, vocês obtêm. E aí, falta, né, vai faltar apenas a determinação de, da corrente 1 e da corrente 2, certo? Que ele pede aí também no problema. Então, para a determinação dessa corrente 1 e da corrente 2, né, veja que se eu apenas determinei V0 aqui, né, se eu sei V0 aqui, não necessariamente eu consigo determinar essas duas correntes diretamente, por conta da indutância mútua, né? Então, a diferença de potencial em cima desse termo aqui, ela depende tanto de 1 como de 2, certo? Então, não vou conseguir escrever uma expressão para essa, vamos dizer assim, para essa corrente aqui, apenas em função de V0 da indutância. Eu vou ter que colocar, aparece um termo aqui que depende de 2. Então, a forma que a gente tem para resolver isso aqui é observar a relação que a gente tinha para essa corrente, esse valor de tensão V0 e a corrente que a gente tem aqui, passando. Então, a gente escreveu em algum lugar aqui, deixa eu só colocar aqui, quanto é que vale essa relação. Então, vou só reescrever uma das expressões que a gente obteve, certo? Então, a gente obteve, por exemplo, vamos fazer para I1, né? A gente obteve a seguinte expressão para I1, né? Então, a gente obteve L2 menos M, certo? Dividido por L1, L2 menos M ao quadrado, certo? Vezes V0, ok? Então, essa expressão aqui a gente obteve em algum momento lá que a gente estava avaliando aquela expressão matricial, e a relação que a gente tem entre a derivada de I1 e V0 é essa daqui, certo? Então, não é apenas L1 dI1 dt, certo? Então, a gente tem essa expressão aqui. Então, agora, se eu sei V0, certo? Aqui, eu posso colocá-lo nessa expressão aqui, e aí eu tenho a derivada de 1. Integrando isso aqui, eu vou obter quem é a minha corrente 1, certo? Ok? Não sei se... Então, veja que essa mesma coisa vai valer para I2, certo? I2 vai ser L1 menos M, L1, L2 menos M ao quadrado, aqui V0, e aí, também essa expressão a gente obteve anteriormente, certo? Então, se eu substituir esse valor de V0 que eu vou encontrar a partir da corrente, certo? Eu vou poder substituir os valores aqui dessas indutâncias, eu vou ter sempre um valor real, e, nos dois casos, certo? E eu vou poder integrar essa tensão multiplicado por essa constante, certo? Para obter o valor da corrente em 1 e 2 em cada caso aí.
Ok? Então, veja que essa estratégia de escrever esse problema da indutância mútua nessa forma matricial, ela ajuda a determinação desse parâmetro de indutância equivalente, e isso pode ser feito, aqui a gente fez na mão, só para a gente ter vamos dizer assim, uma ideia de como trabalhar com isso, mas se você tivesse, por exemplo, cinco, sei lá, vários indutores aí que essa expressão dessa uma matriz muito grande, você pode simplesmente utilizar esse procedimento num software, certo? Para resolver esse tipo de circuito. Então, você simplesmente escreve as equações, coloca lá no software, Octave, ou seja lá o software que você queira, né? E aí ele vai fazendo esses cálculos aí, praticamente sem custo nenhum, né? Custo computacional quase nulo, e você consegue resolver esse tipo de circuito aqui e determinar esses parâmetros de indutância equivalente quando você tem acoplamento magnético, né? E é interessante que você vê que se você zera, né, se você zera o valor da indutância mútua, né, nessas expressões, por exemplo, se eu zerar o valor da indutância mútua aqui, eu vou ter que, né, V0 vai ser, né, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, então vai ficar L2 dividido por L1 sobre L2, ou seja, 1 sobre L1, e eu vou ter que ficar com V0 igual a L vezes I1, a derivada da corrente, certo? Que é o que a gente espera, L1 vezes isso aqui, e a mesma coisa aqui embaixo. Então, veja que esse aqui é um caso, vamos dizer assim, geral, né? O caso, ele soluciona tanto, essas expressões aqui vão solucionar tanto o caso em que M vai ser igual a um valor diferente de zero, ou o caso em que M é igual a zero também, essas expressões aqui também satisfazem. Ok? Professor, e um deu negativo, isso é normal? Desculpe, cortou o seu áudio, eu não escutei a pergunta. A corrente 1 deu negativa, isso é normal? Como assim deu negativa? O valor, quando integra, é como se o sentido dela fosse o inverso. Eu acho que quando você fizer a integração aí, a corrente 2 vai aparecer um sinal negativo aí, ela vai tender para menos, no valor final vai ser menos 8 na corrente 2, certo? E o valor da corrente I1 vai tender para 24 amperes positivo, certo? Então, uma vai ficar com sentido final negativo e outra com sentido positivo. Então, só apenas significa dizer que no regime estacionário final, uma vai ficar com sentido, certo? Então, não tem nenhum problema com relação a isso, ok? Mas, então, você pode, inclusive, fazer a análise aí do regime estacionário. Quando você obter essas correntes, você vai ver que as leis de Fichte das correntes vão estar obedecidas, ok? Bom, então, essa parte aqui de achar V0, né, vocês encontram aí fazendo em casa, fazem essa derivada aqui, vocês vão encontrar V0, multiplicando pela indutância equivalente, e aí as correntes 1 e 2 vocês vão obter, né, a partir dessas expressões intermediárias aqui, que a gente obteve, envolvendo a indutância mútua, certo? E aí está solucionado o problema, né, de encontrar em 1 e 2. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse problema que a gente viu aqui agora? Bom, caso não, vamos fazer um problema aqui, resolver um problema agora que a gente tem, que a gente chama de comutação sequencial, certo? Então, como a gente falei no começo da aula, existem alguns problemas que a gente tem para trabalhar aqui. Por exemplo, nós estamos interessados em analisar não o comportamento do circuito
após um chaveamento, mas em intervalos de tempo, né, em que podem acontecer ou ocorrem vários chaveamentos em sequência, certo? Então, comutação sequencial basicamente indica isso para você, né, uma situação em que você tem vários chaveamentos ocorrendo em sequência, certo? Num dado circuito, e aí a gente quer analisar o comportamento de uma corrente ou um indutor desse circuito ou de uma tensão sobre um capacitor nesse circuito, certo? Então, esse é o tipo de problema que essas questões de comutação sequencial trazem para a gente. Então, tem alguns problemas aí que vocês vão encontrar no livro em que você tem esse tipo de situação. Então, vamos ver como é que a gente analisa esse tipo de problema e, na verdade, a gente vai ver que é apenas assim, uma repetição da mesma forma que a gente, da mesma receita que a gente já conhece, né? Então, da mesma estratégia que a gente tem para abordar esse tipo de problema, de circuito RC e circuito RL, vai valer aqui para comutação sequencial, só que aqui a gente vai ter que observar, né, esses fenômenos de chaveamento em diversos instantes. Então, a gente tem esse circuito aqui, certo? Como exemplo. Então, nesse circuito aqui, nós temos duas chaves. Então, veja que tem a chave A aqui, do lado esquerdo, e tem a chave B aqui no lado direito superior. E aí, no enunciado do problema, tem a seguinte afirmação, né? Essa chave A aqui, ela está aberta inicialmente, por um longo período de tempo já, certo? E essa chave B também está fechada, enquanto essa chave A está aberta, essa chave B está fechada por um longo período de tempo. Então, a primeira coisa que a gente observa, né, é esse circuito aqui não tem contato com esse circuito que está aqui, certo? No instante inicial, eles estão desconectados. E o fato de você ter essa chave fechada, certo? Para ter menor que zero, essa chave B está fechada, então significa que essa corrente aqui, essa fonte de corrente, na verdade, curto-circuitada, certo? Então, essa corrente, na verdade, não está passando por esses resistores aqui, ela está apenas circulando nesse curto aqui, certo? E aí não tem nenhuma corrente vindo para cá, significa dizer que a corrente inicial aqui nesse indutor é nula, ok? Então, essa é a primeira situação que a gente tem. Aí, no enunciado diz o seguinte, em t igual a zero, certo? No instante t igual a zero, eu vou fechar essa chave aqui. Então, essa chave A, ela é fechada, e aí ela vai permanecer fechada de 0 até 1 segundo. Então, de 0 até 1 segundo, essa chave vai permanecer fechada. Alguma coisa vai acontecer nesse circuito, nesse indutor aqui, certo? Então, vai ter uma resposta que vai influenciar o comportamento dessa corrente aqui, entre 0 e 1 segundo. Só que aí, em 1 segundo, vai acontecer outro chaveamento. E aqui, nesse caso, essa chave A vai voltar a abrir, ela vai voltar para a situação anterior, né? Ela vai ficar aberta, mas no momento que essa chave A abre, essa chave B também abre. Tá? Então, essa chave B vai abrir junto com a chave A, e aí o que acontece? Essa corrente agora que antes estava passando por esse curto, agora ela vai ter que passar pelo circuito que vai sobrar, né? Então, vai sobrar esse circuito aqui novamente, só que com essa fonte agora jogando corrente aqui dentro. Então, a gente tem aí, né, que analisar o comportamento dessa corrente no indutor em três situações, praticamente, né? Para t menor que zero, para t entre 0 e 1 e para t maior que 1, né? Depois do segundo chaveamento, o que é que vai acontecer com essa corrente aí? Então, tem esses três intervalos que a gente está interessado em analisar esse circuito aí. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar esse circuito aqui, certo, por partes. Então, vamos analisar esse circuito para t menor que zero, para t entre 0 e 1, e depois para t maior que
1 segundo, certo? Então, situação na letra A, né? Primeiro intervalo que a gente está interessado em analisar é o intervalo T menor que zero, né? No caso, menor que zero menos. Bom, a gente sabe que se T é menor que zero, então isso aqui não está conectado ao circuito. Essa fonte aqui está curto-circuitada, certo? Então essa corrente aqui não está passando, não está indo para esse circuito aqui, ela está simplesmente passando aqui pelo curto. E esse circuito aqui está no regime estacionário. Então isso aqui já me diz o seguinte, né? Isso aqui me diz que a corrente que está passando aqui em zero menos vai valer zero. Concordo? Por quê? Porque não tem corrente inicial passando nesse indutor. Então, isso aqui é a situação de momento, né? Então, essa é a única informação que eu tenho, né, para esse circuito aqui de interesse, né, para T menor que zero, porque o circuito está em regime permanente. Então, em T igual a zero, vai acontecer esse primeiro chaveamento, essa chave aqui vai fechar, certo? E aí eu conecto isso aqui a esse circuito aqui. Então, qual vai ser o circuito que vai me sobrar aí no meio dessa história? Vamos colocar aqui qual é o circuito que me sobra. Então, se a gente pegar esse circuito aí, a gente vai ficar com o seguinte circuito, né, para ter entre 0 e 1. Então, a gente vai ficar com o seguinte circuito. Essa fonte de 10 volts vai agora ser conectada com esses resistores aqui. Aqui está o indutor que a gente tem interesse. E aí vamos olhar desse lado aqui, né? Veja que aqui eu tenho um curto, certo? Essa chave está fechada entre 0 e 1. Então, se eu tenho um curto aqui, esse resistor aqui está fora, né? Porque ele está sendo curto-circuitado. Os terminais dele estão em curto. Então, na verdade, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, né? Então, tem um resistor de 6 e um de 3 em paralelo aqui nessa história. Então, qual seria o resistor equivalente aí desses dois? Vamos colocar logo aqui o resistor equivalente para simplificar. Qual seria o valor dessa resistência equivalente? Alguém falou aí 2, certo? Não, que vale 2, né? Essa indutância vale 2 Henry, aqui vai valer 0,8, aqui 2 também, e aqui 3 e aqui 10 volts. Então, esse é o circuito que a gente tem aí, certo? Entre 0 e 1 segundos para analisar. Então, a gente quer saber o que, que acontece com essa corrente aí no indutor entre 0 e 1 segundo. Ok? Então, como é que eu posso fazer para analisar? Como a gente viu, quando a gente tem uma situação que tem vários elementos conectados aqui no circuito, a gente tem que achar o equivalente TV não, né? Do ponto de vista dos terminais desse indutor. Então, a maneira mais fácil aqui de achar esse circuito equivalente TV não talvez seja fazer a transformação de fonte aqui, certo? Então, eu posso fazer essas transformações de fontes sucessivamente, né? Pegar essa fonte de 10, insere com 2, transformar numa fonte de corrente em paralelo com 2, certo? Aí faço a resistência equivalente disso aqui, paralelo. Depois volto para uma fonte de tensão, insere. E aí depois volto para uma fonte de corrente paralelo e finalmente eu consigo simplificar esse circuito. Então, se vocês fizerem as transformações de fontes aqui nesse circuito, vocês vão ver que vocês vão poder simplificar, certo? Esse circuito aí para o seguinte circuito, né? Então, vocês vão ficar com uma
um circuito da seguinte maneira. Isso via sucessivas transformações de fonte. Vou colocar já aqui direto. Então, essa fonte vai valer 3 volts. E essa resistência aqui vai valer 1 ohm, certo? Então, aqui a gente tem a corrente I, mais menos, certo? E essa aqui é esse aqui é o nosso circuito. Esse indutor aqui vale 2 Henry, certo? Então, ao fazer transformações de fontes aqui, vocês podem fazer em casa, vocês vão ver que vocês vão chegar nesse circuito equivalente aqui. Uma fonte de 3 volts, resistor de 1 ohm, certo? E um indutor de 2 Henry. Bom, quem seria agora, né? Para resolver, a gente já sabe o valor da corrente inicial nesse circuito aí. Quem seria o valor da corrente final para esse caso aí? Quem seria I de infinito? Alguém está falando aí, José está falando aí 3 amperes, exatamente, né? Então, 3 dividido por o valor aqui da corrente vai ser, no regime estacionário, seria quando esse indutor se torna curto, então a corrente aqui vai valer 3 amperes, né? 3 dividido por 1, tensão dividido pela resistência. E quem seria a constante de tempo aqui desse circuito, né? Que no caso aqui vai valer L sobre R, certo? Então a constante de tempo L sobre R equivale a 2, né? Direto. 2 segundos. Então essa corrente aqui, entre 0 e 1, ela vai valer a seguinte, ela tem a seguinte expressão, né? Então, I de T vai ser o valor final da corrente, que é 3, mais, né? O valor inicial, que é 0, menos o valor final, que é 3, exponencial de menos T sobre tal, né? Então, aqui, 1 sobre 2 vai dar 0,5 T. Então, isso aqui é a minha corrente, certo? Só simplificar aqui. Então, I de T vai ficar igual a 3, que multiplica 1 menos o exponencial de ampere. Ok? Isso aqui para T menor ou igual a 0 e maior que 0 e menor que 1 segundo. Então, agora, né, nesse primeiro intervalo de tempo, a gente já sabe como é que a corrente se comporta, né? Então, a corrente vai se comportar dessa forma aqui, certo? Então, é uma resposta ao degrau com essa característica aqui. A corrente vai tender a 3 amperes. Só que, em t igual a 1 segundo, tem um novo chaveamento ocorrendo no circuito, certo? Então, uma nova configuração desse circuito vai acontecer em t igual a 1. E aí, agora, o instante imediatamente antes de t igual a 1 vai ser o instante que a gente vai ter que determinar a condição inicial do capacitor, do indutor, para um novo comportamento que vai surgir, né, depois que eu tenho um segundo chaveamento aqui, certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar quem é essa corrente em 1 segundo, certo? Porque essa corrente aqui vai ser a condição inicial para a nova situação que a gente vai obter com o segundo chaveamento. Então, essa corrente em 1 segundo vai valer o quê? 3 vezes 1 menos o exponencial de menos 0,5. Quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é que dá o valor dessa corrente em 1 segundo? O pessoal que está fazendo a conta aí, as contas aí. Então, alguém falou aí, exatamente, vai dar 1,18 ampere, certo? Então, 1,18 ampere é o valor dessa corrente em 1 segundo. Então, em 1 segundo,
agora eu vou chavear, esse circuito vai ter o segundo chaveamento. Então, essa chave aqui vai abrir, certo? E essa chave aqui vai abrir também, certo? A e B vão abrir. Então, eu vou ficar com o seguinte circuito em mãos, né? Agora, para ter maior que o segundo. Vamos ver aqui, maior. Então, nesse caso aqui, quando o tempo for maior que um segundo, a gente vai ficar com o seguinte circuito em mãos, né? A gente vai ficar com esse indutor, o indutor continua ali, e aí a gente tem esses resistores aqui, certo? E agora a fonte de corrente vai aparecer porque ela não está mais curto-circuitada, né? A chave ali abriu, fazendo com que essa fonte de corrente agora seja parte do circuito. Então, fica com esse circuito aqui. Então, aqui vai ficar 9 ohms, aqui 6, aqui 3, e esse indutância continua valendo 2. E esse aqui vai valer 8 amperes. Bom, pessoal, novamente, a gente tem uma situação em que temos um novo circuito, certo? Equivalente, vamos ter um novo circuito equivalente para esse indutor aqui. E agora, em um segundo, agora a gente tem uma nova condição inicial, certo? Em um segundo, essa corrente aqui vale 1,18. Então, a gente sabe a condição inicial para esse indutor em um segundo, que é quando acontece o novo chaveamento. Então, a gente pode resolver novamente esse circuito da mesma maneira, né? Eu vou pegar isso aqui, achar o equivalente terminal do ponto de vista dos terminais do indutor, certo? E ao fazer isso aqui, eu vou poder determinar, né, como é que vai ser o comportamento desse circuito depois que isso ocorre, certo? Então, já vou adiantar aqui, já que a gente está já para terminar a aula. Então, quando vocês fizerem um circuito equivalente TVNAM aqui, veja que de cara aqui eu posso fazer o cálculo da resistência de TVNAM entre esses terminais aqui, apenas pegando a fonte de corrente substituindo por um aberto, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter que essa resistência vai ser esse resistor de 3, certo? Em paralelo com a soma desses dois aqui, com 15, certo? Então, 3 em paralelo com 15 vai dar quanto? Certo? 3, exatamente, 3 em paralelo com 15. Quanto é que daria a resistência de terminar aqui de cara, desse circuito? Então, alguém está falando aí 2,5, exatamente. Então, a resistência que a gente está procurando aqui vai ser 2,5 ohm, que é quando eu pegar essa fonte aqui e substituir por um aberto e calculo a resistência equivalente aqui do ponto de vista desses terminais. A tensão de TVNAM vai ser a tensão do circuito aberto, né? Então, se eu abrir esses terminais aqui, né, se eu retirar o indutor da história e calcular qual é a tensão sobre esse resistor de 3 ohms aqui, isso aqui vai me dar V de TVNAM, certo? Então, isso aí é fácil vocês obterem, né? Se vocês transformarem vocês podem pegar essa fonte de corrente e esse resistor, transformar numa fonte de tensão em série com esse mesmo resistor, e aí você vai ficar com um divisor de tensão, né? Divisor de tensão de 3 resistores. Aí você vai poder calcular essa tensão de TVNAM. Essa tensão de TVNAM aí, aqui, vai ser, quando vocês calcularem, né? Isso aqui vai ser 4,8, vou colocar aqui já o resultado, porque a gente já está avançado, né? 4,8 vezes 2,5. Então, isso aqui, quanto é que vai dar isso aqui? 4,8 vezes 2,5 vai dar 12, né? Então, 4,8 vezes 2,5 vai dar uma tensão
equivalente de 12 volts, certo? E agora a gente tem os parâmetros do nosso novo circuito. Então, um novo circuito para a gente aqui, deixa eu colocar aqui do outro lado. Nosso novo circuito, a gente tem a seguinte situação, né? I de 1 é igual a 1,18 ampere, isso aqui a gente já sabe, e o circuito que a gente tem é esse circuito aqui. Doze volts, 2,5, e aqui 2 Henry. Então, a gente tem essa corrente aqui, que a gente quer determinar, nesse segundo momento, isso aqui para T maior que 1, segundo, certo? Bom, então aqui, daqui o que é que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, esse circuito aqui é o circuito equivalente que eu tenho, equivalente TV não, para T maior que 1 segundo, né, depois que o segundo chaveamento ocorre. Então, daqui, quem vai ser o valor final da corrente agora? Quem é aí de infinito? Nesse circuito aí. É só corrigindo aqui um pequeno detalhe, né, que quando vocês calcularem esse circuito equivalente TV, não, vocês vão ver que a polaridade da fonte aqui está invertida. Então, aqui, na verdade, é menos mais, certo? Então, essa polaridade aqui da fonte vai estar invertida no circuito equivalente TV, né, que vocês encontrarem. Lembrando que a polaridade assumida aqui é essa daqui, né, para tensão no indutor. Então, aqui, essa corrente aqui, na verdade, vai ser menos, certo? 4,8 ampere. Só esqueci de colocar aqui, porque a gente não fez o cálculo, já colocou direto. Mas essa corrente vai ser, essa polaridade aqui vai estar invertida. Bom, então, menos 4,8 vai ser a corrente final, nesse caso aqui. E aí, eu já tenho as informações, né? E qual seria a constante de tempo desse novo circuito, né? É o que falta. Então, a constante de tempo é L sobre R. Então, 2 dividido por 2,5 vai dar 0,8, certo? Então, 0,8 segundos é a constante de tempo desse meu novo circuito. Então, a corrente I de T, certo? Vai ser I de T0 mais I de T0 menos I de infinito, certo? Exponencial de menos T menos T0 dividido pela constante de tempo. Por que eu coloquei T0, né, e não coloquei 0 aqui? Porque no nosso caso aqui, T0 não é mais 0, certo? Então, T0 é o momento que, esse é o segundo momento aí do chaveamento do circuito, e aí T0 para a gente vale, na verdade, 1, certo? Então, agora, esse chaveamento está ocorrendo no instante que não é 0, então eu tenho que incluir agora na expressão esse valor de T0, explicitamente. Então, agora, a gente vai ter o seguinte, corrente inicial em T0, né, que é igual a 1, vai ser 1,18, certo? Mais aí a corrente inicial 1,18 também. Terrível isso aqui. Menos o valor da corrente final, certo? Que, no caso, menos com menos vai dar mais, né? Mais 4,8. Isso aqui, exponencial de... Aí vai ficar T
menos T0, que vale 1, certo? E aqui dividido por 0,8, certo? Então, aqui a gente vai ter desculpa, faltou, eu coloquei um termo errado aqui na equação. Esse termo aqui, acho que tem que prestar atenção, mas aqui, na verdade, não é o I final, né? E aqui, no caso, é não o inicial. Coloquei um termo aqui, desculpe. Um pequeno equívoco aqui na expressão. Então, esse primeiro termo aqui não é o I inicial, que a gente está colocando aqui, na verdade, é o I final. Eu estou achando alguma coisa estranha nessa equação. Então, aqui é menos 4,8. Desculpe. Exato. Alguém chamou a atenção, o Lucas já tinha chamado a atenção, acabei de ver aqui. Então, menos 4,8, fiz a correção aqui, certo? Só voltando que tinha colocado o valor inicial, mas é o valor final. Então, no final das contas, essa corrente de T, no último, após o último chaveamento, né, vai ficar menos 4,8, mais, aí aqui vai ficar 1,18 mais 4,8, que vai dar 5,98, certo? E aqui, 1 sobre 0,8 vai dar 1,25, então vai dar menos 1,25 T menos 1, certo? Para T maior que 1. Ok? Então, essa é o último, após o último chaveamento, né? Aí nada mais acontece no circuito. E aí essa corrente aqui, quanto tempo passa, esse termo aqui vai para zero, né? A resposta transiente vai para zero e vai sobrar apenas uma corrente menos 4,8, que é o estado final do circuito. Ok? Então é isso. Quando você tem comportamento de comutação sequencial no circuito, você tem vários chaveamentos acontecendo em série, para cada um dos intervalos que você tem uma configuração diferente do circuito, você vai ter que fazer você faz a mesma análise que você faz, né, quando você está fazendo uma análise qualquer de resposta natural ou resposta ao degrau, apenas considerando o fato, né, de que o T0, né, que é o instante que a gente geralmente considera como zero, né, na maioria dos casos, agora ele não vai ser zero sempre, né. Então, aí você vai ter que considerar sempre na expressão aqui da exponencial essa subtração de T0, e T0 pode ser que não seja sempre zero. Na verdade, ele vai ser vários valores diferentes aí, dependendo de quando o chaveamento ocorre. E aí, para cada chaveamento, né, para cada instante de chaveamento, você vai ter que definir a condição inicial do indutor para poder solucionar, né, a expressão de comportamento dessa corrente. Ok? Então, um exemplo aí de como você trabalha com esses circuitos com chaveamento sequencial. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aqui? Então, no livro aí, vocês vão encontrar vários exercícios. Eu recomendo que vocês façam, né, alguns desses exercícios aí. E, por hoje eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou dar um aviso e a gente encerra.